Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Hoje nosso irmão Vladimir, que já está aqui presente, vai trazer para nós, como eu digo sempre, todas as vezes que a gente traz uma pessoa para fazer as explanações, trazer os estudos à noite são importantes. Então não adianta a gente falar que essa é mais importante ou que todas são, na verdade que todas são importantes. Então vamos envolver o nosso irmão Vladimir, que vai trazer para nós os estudos à noite, que vai falar sobre, a transformação, Paulo e a transformação moral, desculpem. Sendo assim, vamos envolver o nosso irmão Vladimir e elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus para fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Nosso irmão Vladimir, por gentileza. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos oriente nesse momento, né? Bom, o tema de hoje é um tema muito, denso, né? Mas extremamente afetuoso, muito gostoso. Nós vamos falar hoje da história do livro Paulo e Estevão. Alguém não leu esse livro aqui? Levante a mão. Ah, sim, bacana, ótimo. Porque esse livro, ele narra a história de Paulo de Tarso, né? E a gente vai aqui fazer uma síntese, é um livro de 500 páginas, a gente vai fazer uma síntese rápida aí, em pelo menos umas 300 páginas. Para quem não leu, vai ser extremamente importante ler esse livro em algum momento na vida de vocês. E as dicas que a gente vai passar aqui são de extrema importância para todos nós, porque nós vamos fazer uma análise psicológica desse período que Saulo de Tarso vivenciou. Essa história inicia-se, né, no ano de 34 depois de Cristo e encerra por volta de 64, no período em que Nero botou fogo em Roma. Esse livro foi psicografado por Franciscano Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e teve um momento muito especial que o próprio Paulo refletia a cena para Emmanuel, e Emmanuel refletia essa cena para Chico Xavier. Então, assim, tem uma beleza incrível. Para vocês entenderem a dimensão dessa obra, quando a gente lê, a gente percebe a relação de Estevão com Abigail, o quanto eles eram afetivamente ligados. O amor deles era tão puro que, fazendo um paralelo no Novo Testamento, Coríntios 13 foi escrita com Paulo pensando em Abigail. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, na verdade, ele escrevia para Abigail. Para vocês perceberem a profundidade desse livro. Ok? Então, vamos lá. Ele começa na cidade de Coríntios. Lá era uma cidade portuária. Atualmente, o sul da Grécia, ali, a região do Peloponeso, né? E era uma cidade, por ser porto, muito envolvida no comércio. O comércio do Oriente e do Ocidente passavam por ali. Onde tem muito comércio, tem muita riqueza, tem muita fartura, mas também tem muito abuso, tem muitos excessos. Era uma região, como uma extensa faixa daquela região, era dominada pelos romanos, pelo Império Romano.
Então, a forma de conquista dos romanos é bem interessante, porque eles conquistam e deixam as pessoas morando lá, né? Mas elas vivem meio que uma situação de escravidão, né? E os abusos dos romanos eram muito grandes. A ligação de Saulo de Tarso com Abigail é muito interessante, porque a gente vai perceber os conflitos que ele vivenciou, fazer uma análise psicológica disso, para que a gente consiga perceber isso também em nossas vidas. Então, Corinto é o berço do nascimento de Abigail e também o berço da tragédia que ocorreu com a família de Abigail. A mãe já tinha morrido por questões envolvendo os romanos. Ela teve o pai expropriado de todos os seus bens e assassinado também pelos romanos, e o irmão condenado à escravidão. Ela então ficou sem nada, absolutamente nada, meio perdida, e vagando pelas ruas de Corinto, ela acaba encontrando Zacarias. Ele e a esposa, eles acabam acolhendo Abigail e levam ela para a Palestina. Então, essa tragédia na vida de Abigail tem uma ligação com Saulo de Tarso, porque esse irmão dela, que foi condenado à escravidão, e vai para a embarcação para morrer ali, aqueles que eram condenados a remar até a morte, dificilmente, raramente conseguiam sair disso, acabava morrendo e sendo jogado ao mar. O nome dele era Gesiel. Porém, Gesiel, israelita, adepto e fiel à lei de Moisés e os profetas, tinha uma fé magnífica, tinha um carinho exemplar, seguia os preceitos de uma família israelita e com muito carinho aceitou toda essa condenação, aceitou todo esse flagelo. E nessa embarcação tinha um nobre romano, um político, chamado Sérgio Paulo, que adoeceu, foi acometido de uma peste. Todos afastaram dele, inclusive o médico da embarcação. Então, sem saber o que fazer e sem querer ficar com a morte desse nobre romano, o capitão do navio convida, então, Gesiel a cuidar dele. Com todo o carinho, Gesiel, então, faz tudo aquilo que ele aprendeu com a mãe. As preces, as ervas, as orações. E assim, esse romano, ele consegue, então, reequilibrar as suas forças. Ele recupera, fica bem, porém, Gesiel é acometido da peste. Ele fica muito mal e, ao contrário do Sérgio Paulo, não tinha ninguém que pudesse cuidar de Gesiel. Quando o capitão percebeu que ele iria morrer, Sérgio Paulo interviu então, falou assim, não, ele salvou minha vida, então eu vou deixá-lo em uma margem, na beirada aqui, para que se ele sobreviver, tudo bem. Então, o capitão aceitou. Escondido de todas as outras autoridades da embarcação, ele então levou Gesiel à margem, entregou uma bolsa de dinheiro para ele e falou com ele assim, se você sobreviver, você precisa mudar o seu nome, porque senão isso pode ser muito ruim para nós. Gesiel então aceitou. Aconteceu uma série de coisas, uma pessoa pegou ele e ele foi parar na Casa do Caminho, que era uma casa de caridade, que os primeiros cristãos, que não se chamava cristão ainda, os seguidores do Cristo, o apóstolo, Pedro, Simão e Tiago, eles cuidavam dessa Casa do Caminho, que assim chamava. Ali haviam dezenas e dezenas de pessoas moribundas, doentes, viúvas, órfãos, idosos, idosas,
Pessoas rejeitadas que a sociedade de Jerusalém não acolhia. Não havia um serviço social que abraçasse essas pessoas. E a Casa do Caminho assim fazia. Gesiel chega então até Pedro. Lá, ele fica sabendo, ele nem sabia, hein? Ele era da cidade de Corinto, ele nem sabia que o Messias já tinha vindo. Fica sabendo através de Pedro que o Messias veio. E começa a beber do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Ele começa a ter uma conexão muito forte, ele consegue perceber uma ligação, vamos dizer a nossa linguagem hoje, do Velho Testamento com o Novo Testamento. Ele percebe que as mensagens de Jesus têm uma relação muito profunda com as mensagens de Moisés. Elas se complementam. Lembram que Jesus disse que não veio destruir a lei? Gesiel conta também para Pedro a sua história. Ele fala de Sérgio Paulo, fala da peste que ele foi acometido e da promessa que fez de mudar o nome. Pedro então fala, então esse é o momento. Ele assume o nome de Estevão. Então, o irmão de Abigail, Gesiel, utiliza o pseudônimo de Estevão, que é o nome que daqui para frente a gente vai mencionar, falar dessa pessoa. Estevão se torna um grande profeta, um grande missionário de Jesus, um grande evangelizador. E com teu carinho, com teu afeto, ele começa a promover curas. As palestras dele, a oratória dele era impecável. Ele sabia fazer a ligação de Moisés e os profetas com a mensagem de amor e de esperança do Evangelho de Jesus. Com maestria, os mendigos, as pessoas que estavam abertas, ou seja, os rejeitados de Jerusalém, encontravam acolhida na Casa do Caminho. Sadoque, que era um amigo de Saulo de Tarso, fica sabendo das curas que estavam acontecendo na Casa do Caminho. Ele então conta para Saulo. E vale a pena a gente pontuar um pouquinho sobre quem é Saulo, para que a gente consiga estruturar então a persona de Saulo. Vamos dar uma pausa aqui na história, a gente volta daqui nesse mesmo ponto, mas vamos estruturar a persona de Saulo. O que é a persona? É a máscara social, aquela máscara que nós utilizamos para as nossas relações. No dia a dia, de repente, a gente é professor, é mecânico, é um dentista, é um médico. Então, essa persona que a gente envolve ali, não necessariamente é aquela outra persona que quando a gente é em casa, com a esposa, com os filhos. Então, essa máscara social que nos envolve, a de Saulo de Tarso era muito forte, que é um grande problema. De repente a gente fica tão investido dessa máscara social que a gente não consegue largar e ser a gente mesmo, de repente, com a esposa, com o marido. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é muito comum, de uma pessoa muito querida, que ele é um militar. Então, quando ele tira a farda, ele deveria chegar em casa mais leve, mais tranquilo, mas ele continua armado, porque a farda é como se fosse uma segunda pele, ela impregna no corpo da pessoa. Então, de repente, ele se pega, e isso é comentário dele para comigo, ele se pega agindo com uma rigidez que ele age no quartel. Com a autoridade de coronel que ele tem no quartel, ele age em casa. A gente fala sobre isso na psicologia, é que essa máscara social, essa persona, ela está tão ajustada na pessoa que a gente não consegue descolar, ela não consegue descolar isso. Ela não consegue distanciar dessa persona tão ajustada assim, que era a situação de Saulo de Tarso, um atleta
Ele aparece na história de Paulo e Estevão com 30 anos de idade, fazia corridas de bicas, né, que é a corrida de uma espécie de uma carroça com 2 cavalos, saudável, falava grego, estudou com os melhores mestres, tinha como mentor Gamaliel, estava prestes a ser um rabino, e ele era extremamente fiel à aliança, a Moisés e aos profetas. Ele foi criado, o seu pai chamava Isaac, ele era tecelão, uma profissão simples, mas o empreendedorismo de Isaac fez com que a riqueza deles prosperasse bastante. Por isso, Saulo de Tarso tinha um título de cidadão romano, possivelmente pelas questões financeiras da família. E teve todo esse apoio para estudar. O pai sendo tecelão, e é da cultura israelita, daquele que segue um sacerdócio, que também tem uma profissão, e ele aprende essa profissão de tecelão desde criança para com o pai. Para que a gente compreenda um pouco mais a persona de Saulo de Tarso, para compreender também o posicionamento dele na história, o porquê que ele era tão firme, tão rigoroso, porquê que ele era tão rígido com suas posturas. Desde criança, a família israelita, né, os judeus, eles têm uma educação em que é obrigatório ler as histórias dos judeus, do povo hebreu. E eles têm histórias maravilhosas. A gente pegar Êxodo, por exemplo, né, as 10 pragas do Egito, né, o Mar Vermelho, são histórias maravilhosas. Imaginem os pais, as mães, contando essas histórias para os filhos. Sacerdote Matatias, Pinhas, são histórias fabulosas. E são considerados nessas histórias todas aqueles que fazem valer a lei de Moisés, a lei de Deus, zelosos da lei. É muito importante a gente lembrar disso, porque Caifás, aqui no livro Paulo e Estevão, faz uma menção a Saulo de Tarso, o chamando de zeloso da lei. O que é o zelo da lei? O que quer dizer essa palavra? É um cuidado. Para que a gente tenha um entendimento maior sobre esse cuidado, a gente pode buscar em Números, Deuteronômios, em Macabeu, em Êxodo, várias passagens que falam sobre esses zelosos da lei. Eu vou trazer uma que se encontra em Números 21, que fala que em um momento estavam todos reunidos ali, inclusive Moisés, e um israelita pega uma mulher moabita, né, uma das filhas de Moabe, e entra para a tenda com essa mulher. E é de um rigor muito grande a lei judaica, que eles não podem se misturar. Não se esqueçam, eles eram os prometidos, né? O povo prometido. Então, não podia misturar. A forma de manusear os alimentos era completamente diferente. A cultura e a forma de se relacionar era completamente diferente das outras comunidades, dos outros povos. Então, isso construía uma distância e uma rivalidade muito grande. Aí um israelita pega uma mulher moabita e entra para a barraca dele lá, na frente de Moisés. O grupo já estava sendo assolado de uma morte por uma peste já de há muito tempo. Vários israelitas estavam morrendo por causa disso. Então o sacerdote Pinhas pega uma lança e entra dentro dessa barraca, e com apenas um golpe ele mata os dois de uma única vez. Quando ele sai da barraca, ele é considerado zeloso da lei.
e cessou a praga. O Velho Testamento tem muitas histórias assim, de que se eu fizer isso, trazendo uma ideia da espada realmente, uma ideia de um Deus vingativo. Então, aquele zelo pela lei e aquela agressividade que fez cessar um pecado, vamos dizer assim, acabou com as mortes que estavam acontecendo ali. Todos aplaudiram e a paz reinou novamente. Isso para que a gente tenha uma ideia desse zeloso da lei. E Caifás, em Atos também, e no livro aqui, Caifás, o mesmo Caifás que em Atos dos Apóstolos perseguiu Jesus. Esse mesmo Caifás chama Saulo de Tarso de zeloso da lei. Então, toda essa cultura, toda essa informação ficou impregnada. É aquilo que o Saulo de Tarso acredita, porque desde criança ele ouve isso, ele se envolve com isso, ele aprendeu isso. Então ele cresceu dessa forma. Mas tinha um detalhe muito interessante: ele não tinha paz. Em vários trechos do livro a gente percebe que ele fala que ele não tinha paz. A ideia dele ser tão rigoroso, o cumpridor das leis e da mensagem de Moisés, era porque ele queria adquirir uma paz. Uma paz que ele via naqueles seguidores do caminho. Uma paz que ele percebia. Porque ele foi convidado por Sadoc, volto naquele ponto da história, a conhecer essa casa do caminho, onde estava acontecendo curas. E eles estavam distorcendo a lei de Moisés. Como autoridade do Sinédrio, ele vai até lá. E lá ele era a autoridade maior do local. Saulo, então, começa a perceber e fazer uma análise. Ele é um homem muito inteligente. Como pode um povo tão miserável estar tão feliz? Estar tão bem, conter e expressar uma paz que ele jamais tinha percebido. Aí entra o orador Estevão, o irmão de Abigail. Entra o orador, uma pessoa não muito diferente dos outros que estavam ali, muito magro, muito machucado, mas com um poder da palavra, com uma oratória, com um afeto, com um carinho, que ele nunca percebeu. E Estevão começa a falar do Evangelho de Mateus, onde ele cita as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele começa a conectar as palavras de Moisés, as leis e os profetas, com o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Ele começa a fazer alguns paralelos, ele começa a costurar as informações, e ele fala que Moisés, ele é a porta, mas que Jesus é a chave. Ele fala que Moisés ajudou, mas Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele mesmo print que Saulo teve, ao perceber toda aquela paz, todo aquele carinho, toda aquela beleza na oratória, ele se pega e fala assim, não, peraí. Não, isso aí é um perigo para a casa de Israel. Ele começa a ficar possesso. Nesse instante, ele constela um complexo. Ele começa a projetar no outro um grande problema. Ele começa a projetar a sua sombra. Porque ele teve uma grande afinidade com o carinho de Estevão, com a paz que ele sentia. Mas ele não poderia aceitar
A psicologia analítica de Carl Gustav Jung fala que aquilo que nós negamos, nós nos submetemos a isso. Então, quando a gente nega alguma coisa, a gente se submete a essa coisa. Resistir é muito pior. Eu tomo um posicionamento unilateral. Eu fico polarizado. E os polos são perigosos, né? O extremismo é perigoso, né? A gente vive uma situação política de extremismo, isso é perigoso. Então, quando Saulo, mesmo percebendo algo de bom, em tudo aquilo que Estevão estava falando, e em toda aquela atividade que eles estavam fazendo, que eles estavam acolhendo aquilo que a sociedade de Roma não queria, acolhendo os gentios, acolhendo aqueles outros que ninguém queria. Ninguém queria. Os sacerdotes não faziam nada por aquele miserável que estava ali. Então, ele começa a ver que aquilo poderia, no futuro, ser um grande problema. Ele projeta a sombra dele, mas a sombra dele era justamente aquilo que ele desejava, o Estevão. Eu vou mais. A sombra de Saulo de Tarso era o próprio Paulo de Tarso que estava ali dentro. Porque temos dentro de nós aquele homem, o grande e também o pequeno. Mas a gente dialoga com ele. É extremamente importante a gente dialogar com as nossas profundezas, no íntimo do nosso quarto, no íntimo dos nossos momentos, a gente ter um diálogo conosco mesmo, perceber as nossas misérias, olhar para elas, entrar em relação com elas, ouvir a voz do nosso inconsciente. Porque se a gente não faz isso, entra em contato conosco mesmo, a gente permite que o nosso ego acredite que ele é o dono. E a gente começa a expressar soberba. E isso não é muito interessante. E foi essa soberba que Saulo de Tarso começou a expressar. Quando ele percebeu que ele não podia ter uma réplica, ele complementar ou pelo menos defender o posicionamento dele, porque Estevão não o permitiu, ele ficou possesso. Além de Estevão não permitir, ele ainda fez uma cura ainda no local. Aí que ele se revoltou. Como a autoridade maior do Sinédrio ali, ele jura persegui-lo e prendê-lo, para que ele pague os insultos que ele fez às leis de Moisés. Então, termina com uma cura, Saulo possesso, e de lá para cá começa uma perseguição voraz aos homens do caminho. Nesse interim, Saulo de Tarso já namorava Abigail. Lembre-se que Abigail era irmã de Gesiel, que utiliza o pseudônimo de Estevão. É namorado dela, mas era um romance muito bonito. As narrativas dos dois eram muito bonitas, são muito bonitas no livro. Abigail, a gente pode compreendê-la, e é muito importante, a gente não vai trabalhar muito nela, mas só para dar um toque para quem for ler, aprofunde nisso e perceba esse espaço, porque ela é muito mais importante na segunda parte do livro. A gente vai tentar ficar nos 10 primeiros capítulos, mas nos outros a Abigail é fantástica, mas a gente vai acabar lendo alguma coisa dela aqui, falando um pouco dela. Mas ela é a porção da psique feminina do homem.
ela representa a imagem da ânima, a imagem feminina, a imagem que permite as relações, de acordo com Jung. E é muito importante esse espaço feminino da psique, porque é o espaço que justamente traz esse afeto, essa afetividade que esses homens rígidos precisam para perceber o outro. E Abigail tem essa função, a imagem feminina tem essa função na vida de Saulo de Tarso. Chega ao tribunal, ao momento da condenação, onde Saulo, como juiz, determina a lapidação de Estevão e convida Abigail para presenciar isso. Tem um detalhe da história muito importante, que Abigail tinha pedido a Saulo que encontrasse o irmão dela, e ele falou que faria de tudo para encontrar, não sabendo que já havia encontrado. Mas quando ela foi nesse julgamento final, na sentença final, Estevão já estava todo machucado. O rosto dele já estava todo desconfigurado, porque mais uma vez, pelo zelo da lei, Saulo de Tarso deu socos, porque ele não parou de falar, no momento em que foi intimado a parar de falar. Então o rosto estava todo desfigurado. Abigail só reconheceu que era o irmão, porque nos instantes finais do seu desencarne, ele começa a fazer uma prece a Jesus. Então ela percebe que a voz era de Gesiel, seu irmão, e fala com Saulo. Saulo diz que não, e ela insiste. Então ele dá um jeito, levam eles para um lugar mais recluso, e ela entra, abraça o irmão e reconhece. Estevão perdoa Saulo de Tarso, porque ela o apresenta como seu futuro esposo. E ele fala para ela: não tenho nele um inimigo. Seja para ele uma boa esposa. Olha que abnegação. Olha que indulgência. Olha que exemplo de perdão. E às vezes a gente não perdoa por coisas menores. A pessoa foi apedrejada, foi lapidada, foi esbofeteada, foi presa injustamente, e ela ainda perdoa. Olha que grandeza. Olha que grandeza. Saulo de Tarso não deu conta de ouvir um perdão. Daí essa fúria dele, essa sombra, que no primeiro momento foi positiva, porque ele simpatizou com o lugar, com a oratória de Estevão, mas que agora se tornou uma sombra negativa. Uma sombra negativa. E ele vira então para Abigail e fala com ela: não posso tê-la mais como esposa, porque você é irmã dele. Um herege no olhar dele. Abigail fica desconsolada, mas seguiu as orientações do irmão. Continuou tranquila, continuou seguindo a vida dela. Esse distanciamento de Saulo de Tarso, com isso ela vai definhando, quase chegando a uma profunda depressão. Então ela encontra Ananias. Ananias, um andarilho, que falava de Jesus para ela, que acolheu as dores dela, e em nenhum momento falou para odiar Saulo de Tarso.
ela então se converte ao cristianismo. Saulo, então, percebendo que ele não encontrava paz de maneira alguma, porque ele começou uma perseguição voraz aos homens do caminho, e queria ter também na execução de Estevão, ter executado Simão Pedro, Tiago e João. Como ele não encontrou a paz, ele foi de novo na casa de Zacarias, foi tentar reconciliar com a sua amada Abigail. Quando ele chega lá, ela já está à beira da morte. E começa a falar para ele as maravilhas do Cristo. As maravilhas do Evangelho de Jesus. E o sentido que isso traz para a alma, junto com o Velho Testamento, com a Torá. Saulo, sem jeito de contrariá-la, ouve aquilo tudo, mas possesso. E pensa com ele, o Cristo, sempre o Cristo. O Cristo, depois que eu conheci Estevão, a minha vida virou uma bagunça. Cristo tem destruído a minha vida. Tomado pelo ódio, tomado pela raiva, tomado pelo desejo de vingança, ele jura ir atrás de Ananias, que na visão de Saulo de Tarso perverteu a amada dele. De maneira alguma ele percebeu a sua responsabilidade diante desse processo. Muito parecido com a gente. Nem sempre a gente percebe as nossas falhas diante de um conflito. A gente não aceita perder um debate. A gente não admite, de repente, a gente não pede nem perdão, nem licença, nem por favor. Às vezes a gente nem fala eu te amo para um filho, para uma filha, para o esposo, para a esposa, para o irmão. Talvez se torne mais fácil vir aqui para a fraternidade, vir para uma igreja evangélica, ir para uma igreja católica, desenvolver uma atividade lá, abraçar os companheiros de tarefa, sorrir, contar caso, muito mais fácil do que eu abraçar um irmão em casa, um companheiro. Muito mais fácil. Pedir perdão ao pai porque errou. O filho pedir perdão ao pai porque errou. A mãe. Ô mãe, me desculpa. Ou a mãe pedir aos filhos que errou. Então, essa trama que envolve Estevão fez com que Saulo desejasse toda a má sorte para Cristo e seus companheiros. Mesmo a contragosto de Zacarias, que falou que Ananias veio e cuidou da Abigail, auxiliou Abigail. Ele falou assim, não, ele está errado. Eu falei assim, não, como pode, como a lei e os profetas vão incriminar uma pessoa que faz o bem? Saulo, com seu poder de exegese, de hermenêutica, ele fala que, tem uma frase muito, muito importante, que pode estar ocultado nesse bem que ele está fazendo o mal. Então ele sai à procura. Toda essa tensão, Abigail morre, toda essa tensão, todo esse ódio, quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco, isso começa
a fermentar na mente dele. Ele começa a relembrar a paz que ele via no coração, nos rostos dessas pessoas, nas atitudes dessas pessoas, nos cristãos, que até então não se chamava cristão ainda. É uma palavra que Lucas, na parte 2 do livro, né, que traz a ideia. Então, esses homens do caminho que acompanhavam Cristo, que seguiam Cristo, que seguiam o seu evangelho de amor e de esperança, acreditavam numa paz agora e uma paz na posteridade. E Paulo não tinha nenhuma paz agora. O trajeto ao caminho de Damasco, essas coisas foram fervilhando na cabeça dele. A amada que ele tanto queria morreu por causa de Ananias. O Cristo, sempre o Cristo. Isso ficou tão intenso na mente dele, que para não cindir, porque a psique é muito, o funcionamento da psique é muito interessante, né? Para não cindir, ele teve de entrar em contato com a sombra. Porque quando a gente encontra a luz, o Cristo, né? O Cristo, a gente pode tomar, vamos ampliar isso mais ainda, como o luminoso, a psicologia chama de luminoso, ou o arquétipo, a grande persona, né? Essa luz superior, o si mesmo, o self. Então, as tratativas da psicologia profunda de Jung trazem esses nomes. Então, esse encontro com essa luz é porque ele reconheceu a treva que havia nele. Porque ele cai do cavalo. E quando ele cai, ele faz uma catábase, que é essa descida ao Hades, que é essa ida para o chão, para essas instâncias mais profundas de nossa alma, pegando os aspectos simbólicos dessa queda. É como se aquela máscara social, aquela persona do doutor da lei fosse retirada, quando ele reconhece que nele existe aquele Estevão que ele queria criticar. Que nele existe o Paulo de Tarso que vem a vigorar depois. Vem a crescer depois, mas que nasce ali, nessa queda. Porque aquela máscara social se desfez. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse conflito interno, que fez com que ele olhasse para o íntimo da alma, fez com que ele, ao enxergar a luz, ficasse numa cegueira simbólica. Ele ficou cego. É por demais ver uma grandeza dessa. E simbolicamente, a cegueira, a gente pode, a psicologia alquímica, né, a psicologia profunda, ela traz alguns aspectos da matéria, e um dos estados da matéria é o estado da Nigredo, que é um prenúncio de uma mudança, que é um prenúncio de uma transformação muito importante. Então, esse estado, que é um estado um pouco confuso, mas é do caos que surgem as coisas. É da confusão que as coisas começam a agitar. É porque eu estou enxergando. É porque eu estou querendo enfrentar. Porque quando a gente não quer enfrentar o problema, a gente vai jogando o problema sempre para debaixo do tapete, ele nunca vai ser resolvido. E eu posso ficar mais tranquilo. É necessário que eu levante o tapete e lide com essas coisas que estão ali. É necessário
enfrentar a minha sombra. E o encontro com o luminoso, que promove uma derrota do ego, o encontro com Cristo, o encontro com a luz, lança luz nas sombras e faz com que eu tenha uma relação com essa sombra, que eu perceba essa sombra. O que Saulo fazia antes, ao negar entrar em relação com essa sombra que havia dele, e que continha ali Estevão, que continha Paulo ali, ele ficava resistindo, relutando, conflitando, e não conseguindo chegar a lugar algum. Mas quando ele resolveu deixar essa máscara cair e entrar em relação, a vida dele mudou. Mais à frente, ele com a sua introspecção, com a sua elevação moral e espiritual, ele recebe em sonhos a Abigail. E ele faz algumas perguntas para ela, bem interessante, que a gente pode praticá-las no nosso dia a dia, sempre que o quisermos. Se me permitirem, eu vou ler aqui. Ele pergunta para ela: que fazer? Melhorar aqui. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela responde: ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Abigail, quando ela traz essas respostas para Saulo, Abigail, quando traz essas respostas para nós, a gente consegue perceber um clarão em nossas vidas. Não tem como nos melhorarmos enquanto seres humanos se não trabalharmos a nossa alma. Todos nós vamos evoluir, somos reencarnacionistas. Isso vai acontecer, se não nessa, na próxima vida. Mas se estamos com essa consciência hoje, vamos trabalhar para alcançá-la. A gente pode deixar o tempo nos conduzir. Deixa a vida me levar. Ela vai seguir o rumo dela. Talvez esse livro é de Emmanuel, né? Emmanuel que ditou, né? Naquele livro há 2000 anos, ele depara com Jesus e Jesus fala com ele: se não agora, daqui a milênios. E ele não aceitou, né? Depois veio como escravo, teve uma dificuldade muito grande. E nós temos a oportunidade de beber dessa fala da Abigail e trazer o amor para a nossa vida. O amor permite as relações.
Mas eu preciso de trabalhar isso em mim. Teve outro dia, em um estudo, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu estava falando de caridade, falando de uma das máximas de Jesus, em amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que é um resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A pessoa me fala assim, mas e se eu não quiser amar? É tão importante o amor que eu vou buscar em Joana de Ângeles, na página 57 do livro O Homem Integral. Eu vou ler para ser fiel às falas de Joana. Ela fala assim, a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego. A pergunta de Saulo: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Desfazer as couraças do ego, do primitivismo, desse homem primitivo em nós, que é muitas vezes essa sombra negativa que a gente lança no outro, porque a gente não joga luz nela. Eu posso conversar, dialogar com esse homem primitivo em nós. Predominante ainda em a natureza humana, porque ele está em nós, esse homem primitivo. E essa soberba do ego está em nós. A gente não pode ser elogiado. Nossa, você é tão bonita, a gente cresce, né? Nossa, cresce até cabelo na hora, cresce cabelo, a gente fica bonitão. A gente não pode ser elogiado. Então, isso vai criando soberba. Se eu não consigo lidar comigo mesmo, eu permito que esses elogios me consumam. E a Joana de Ângeles segue ainda, né? Ela fala que o amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Multiplica-se naquele que desenvolve, quanto na pessoa que você dirige. Então, se você desenvolve isso, multiplica em você e também naquela pessoa que você está direcionando. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Eu preciso direcionar isso para alguém. Isso produz um equilíbrio. Então, quando Joana fala do amor aqui, de que ama como um primeiro passo para que eu consiga estar mais próximo de Cristo, isso é fantástico. E quando ainda na dificuldade de como conquistar isso, ela responde, trabalha. Poxa vida, nós podemos trabalhar esse amor em nós. Lapidar as nossas falhas, nós não somos perfeitos. E na ansiedade, porque somos muito ansiosos, a gente quer uma resposta para agora, para ontem, se for possível. Ela fala para ele, espera. Espera. Ansioso e descrente que somos, ela ainda fala para ele,
perdoa. Perdoa. Então, Saulo de Tarso, depois de apropriar todas essas orientações, depois de beber da fonte de um dos mentores dele, Gamaliel, que também se converteu ao cristianismo, aceitou as mensagens de Jesus como uma forma espetacular de relação, de humanidade. Depois que conheceu Ananias, que foi também um outro mentor, os dois sábios que auxiliou muito no crescimento dos primeiros passos de Saulo de Tarso, ele foi desenvolvendo, crescendo, potencializando. Mas não pensem que depois da queda, o Saulo já se transformou totalmente, continuou sendo aquele orador maravilhoso. Não. Ele passou 3 anos no deserto, sob o sol causticante do deserto. E a alquimia traz que o sol do deserto é uma das formas mais potentes de aquecimento. Os alquímicos têm um carinho muito grande traz um carinho muito grande, traz uma importância muito grande pelo aquecimento, que é uma das formas de transmutação da matéria, da prima matéria. E o calor do deserto está como um desses fogo dos mais importantes, porque ele é sem chamas. Então, esse aquecimento, esse momento de Saulo de Tarso no deserto, simbolicamente fervilhou todas aquelas coisas que ele tinha na cabeça, ajudou a transmutar toda aquela ferocidade em leveza, todo aquele rigor em amor. Foi extremamente importante, porque ele ainda praticava uma das primeiras profissões, a primeira profissão que ele aprendeu, né? Tecelão. Então ali ele pôde tecer o amor de Jesus em sua alma. Então, essas mudanças, elas não são automáticas. Depois da queda, mais 3 anos no deserto, mais tantas peregrinações, tantas viagens que ele fez, talvez falar sobre isso, nos deixar um pouquinho mais calmos, né? Que a gente pode ir nos lapidando aos pouquinhos, para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que está em nós mesmos, em nossa alma. Paulo de Tarso está dentro de nós. Só falta a gente lapidar. Então, eu agradeço essa oportunidade à Casa de Miramês. Desculpa a correria, né? É um tema muito extenso para falar tão rapidamente, mas espero que tenha ficado a mensagem de Abigail no coração de vocês. Obrigado. Estejam com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que nós possamos voltar aos nossos lares, fazendo a reflexão de como nós podemos aplicar isso na nossa vida, os ensinamentos que o nosso irmão nos trouxe. Aquilo que nós já tivemos ouvidos de ouvir é o que nós damos conta de praticar. Antes de nós fazermos a nossa prece, tem os recados habituais. O primeiro é que os nossos grupos de estudo continuam abertos a todos aqueles que queiram participar. Eles acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h45 da noite.
Na segunda, nós temos o estudo de iniciantes. Na quarta-feira é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E na sexta-feira é o estudo da obra Missionários da Luz, de André Luiz, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nós temos aqui na casa também, nos horários das reuniões públicas, as evangelizações. Então, temos a evangelização infantil, a evangelização de bebês e a pré-mocidade. Aos sábados, às 2 horas, nós temos a mocidade, e no segundo e quarto sábado de cada mês, tem o grupo de gestantes Abraço de Luz. Caso vocês queiram solicitar o atendimento fraterno e a orientação espiritual, é só chegar mais cedo e solicitar na recepção. Para a visita aos enfermos e a orientação para o culto no lar, é só solicitar na recepção. Depois que nós fizermos a nossa prece, vocês podem formar uma fila à minha direita para o passe. Lembrando que as crianças já tomam o passe coletivo lá embaixo e não precisam passar na cabine. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por mais essa noite, que sejamos visitados no local da nossa alma que mais necessitamos, que tenhamos forças para resistirmos às tentações, que busquemos a melhora a cada dia, que busquemos conviver melhor com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, e em todos aqueles outros ambientes em que convivemos. Que o Mestre amado Jesus possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares e que nos inclinemos cada vez mais à caridade e ao amor ao próximo. Que assim seja.